Amigos Nepom, boa tarde. É um prazer mais uma vez aqui estar com vocês, para que a gente possa fazer esse estudo de um capítulo tão importante do Evangelho, né? Nosso livro aí profilático, que tanto nos ajuda nos estudos e nos nossos momentos assim de maior dificuldade, né? Aquele livro que quando a gente abre, o autor sempre nos traz uma palavra de conforto e nos ajuda no esclarecimento de alguma situação, de alguma dificuldade que a gente está passando, mas não é somente um livro para ser utilizado nesse momento, é um livro também para a gente utilizar nos nossos estudos, porque ele sempre nos traz, a cada vez que a gente lê, e de acordo com o momento que a gente está passando, a gente vai se apercebendo de detalhes, de palavras que a gente às vezes antes não tinha dado tanta atenção. Então, cada vez que a gente vai para o Evangelho ele tem essa capacidade, né, de nos inspirar. E a ideia aqui hoje é trazer algumas reflexões, né, que eu fiz acerca do capítulo 25 do Evangelho, Buscai e Achareis. E aí eu queria começar a gente lendo, né, para fazer algumas reflexões. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que pedirem? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. É muito interessante essa passagem, porque veja que Jesus ele diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Então, assim, nos convida a uma ação. Né? Perceba que vem em primeiro lugar a gente se ajudar, a gente fazer a nossa parte. Não é uma atitude assim passiva, né? Ao contrário, é uma atitude ativa. É uma atitude de que a gente tem que fazer alguma coisa, de que a gente tem que empreender esforços, de que nós temos que fazer a nossa parte. Né? O princípio, e aí os próprios amigos espirituais, eles nos dizem que é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, se fala de bens verdadeiros, ou seja, quais são esses bens verdadeiros? São esses bens que o Pai vai nos dar, ou seja, é o bem da paciência, da coragem, da força, da resignação, para que a gente possa empreender, para que a gente possa enfrentar os desafios, né, as provas, as expiações que nós somos submetidos. Então, é fundamental que a gente tenha noção que nós estamos aqui na Terra para a gente cumprir um determinado programa. Né? O Criador ele nos pôs aqui com um propósito. Né? O propósito de que a gente pudesse crescer espiritualmente. Para que a gente possa crescer espiritualmente, nós precisamos realizar coisas. Né? Essa realização vai fazer parte desse currículo espiritual que todos nós estamos escrevendo. Né? Porque sabemos que essa não é a nossa primeira, nem será a nossa última encarnação. Né? E cada vez que a gente reencarna, né, nós somos submetidos a determinadas situações que são necessárias para o nosso crescimento e que a gente precisa empreender esforços, porque somos alunos dessa grande escola que é a vida, para que a gente possa atender determinados compromissos que assumimos.
Então, é importante, ajuda-te. Quer dizer, tem uma ação, né? Tem uma atitude. Então, Jesus nos convida a essa atitude, dizendo, olha, ajuda-te, que o céu te ajudará. E para que a gente possa pensar nisso, nós temos compromissos que a gente assumiu individuais e também compromissos que são coletivos, porque a gente não vive sozinho. Nós vivemos em sociedade, vivemos dentro da coletividade. Nascemos, inclusive, nós não nascemos sós. Nós nascemos, inclusive, dentro de uma família, dentro de um ser familiar. Então, tudo que a gente vai, no início, precisar fazer, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos gestos, né, sempre vão necessitar do nosso esforço. Ninguém anda por nós. Né? Ninguém vai poder fazer, nem tomar determinadas atitudes pela gente. A gente precisa sempre fazer a nossa parte. Então, se a gente quer comer, se a gente quer fazer uma viagem, construir uma casa, trocar de casa, comprar um carro, trocar o carro, comprar uma roupa bacana, sei lá. Aí, os aspectos materiais, é preciso que a gente trabalhe, que a gente adquira recursos, para que essas aquisições, digamos assim, materiais, elas se concretizem. A menos que a gente tenha alguém, né, que nos banque, enfim. Né, mas por via de regra, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma atividade. E mesmo quem não trabalha fora de casa, mas quem ajuda, por exemplo, para que o outro possa trabalhar cuidando dos filhos, porque a atividade doméstica, né, o cuidar de um lar, o ser mãe, também é um trabalho. Né? Um trabalho muito árduo, porque é o trabalho de você educar alguém, de você iniciar esse pequeno ser, esse espírito, né, dentro da convivência familiar e da convivência em sociedade. Então, sempre há trabalho, sempre há esforço, né? Esse esforço. Então, a gente não consegue determinadas coisas sem esses esforços. Isso a gente está falando do ponto de vista material, mas se a gente pensar também em determinadas aquisições, do fazer, do elaborar, do ponto de vista profissional ou do ponto de vista de você fazer uma determinada atividade, você sempre vai precisar estudar, precisar ter aquela disciplina, precisar renunciar muitas vezes ao lazer. Então, se você quer ser um músico talentoso, você quer ser um engenheiro, um advogado, um professor, um bailarino, você quiser saber bordar, costurar, fazer comidas deliciosas, quantas pessoas, né? E na pandemia mesmo a gente, né? Eu não sei muito cozinhar, mas eu sempre assisto tanta gente bacana que faz coisas bacanas, que ensina, né? Então, assim, aprender uma língua, né? Aprender a fazer um determinado labor. Gente, artesanato, pessoa que tem aquela habilidade, né? Sabe desenhar, nada daquilo vem pronto. Nós podemos ter intuições, a gente pode até trazer determinadas reminiscências de outras vidas, mas é preciso que a gente faça esforços nessa vida. Ninguém nasce pronto nesse sentido. Né? Mesmo quem traz determinadas intuições precisa desenvolver, se aprimorar, estudar, ler. Né? Todas essas coisas que a gente faz na vida, precisa que a gente tenha os nossos próprios esforços. E aí sim, né? Esse desejo incessante, como os espíritos nos falam, de melhorar, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, é o que nos distingue, por exemplo, dos animais. É como eles dizem, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. E aí eu queria abrir um parêntese aqui, que a gente fala da ciência, para falar da importância, né, da ciência no momento que a gente está vivendo, no momento do Covid-19, da pandemia, da pesquisa, da ciência, tecnologia e inovação, das universidades, dos centros de pesquisa, do investimento que deve ser feito nesse setor, porque eles precisam sempre estar bem equipados. Porque não se faz pesquisa, nem se descobre determinadas coisas como as pessoas pensam de uma hora para outra. É preciso ter um labor para ser um pesquisador, para ter um laboratório bem montado, né? Para que você tenha um conhecimento que permita, inclusive, dar um retorno à sociedade na hora que ela
precisa, que é o que aconteceu agora. Veja a rapidez, a velocidade que a gente conseguiu desenvolver vacinas. Por quê? Porque foi de uma hora para outra, a gente vai montar um laboratório de uma hora para outra? Não. A gente tinha estruturas ao redor, né, do mundo que puderem propiciar que determinados pesquisadores, né, dessem respostas para a gente na rapidez que a gente precisava, porque já vinham pesquisas, já vinha um investimento. Então, é um investimento de longo prazo e é um investimento que precisa sempre ser feito. Porque a gente nunca sabe, né, quando é que vai ser necessário uma ação tão rápida por parte da academia, dos pesquisadores, dos grandes centros de pesquisa. Então, é muito importante, eu falo sobre isso até porque a gente está vivendo um momento, às vezes, de desqualificação dessa área, desse setor, tão importante para a sociedade. E o mais importante, né, quando a gente vê, né, a seriedade com que esses profissionais que empreenderam esforços, ninguém se torna um pesquisador de uma hora para outra, precisaram renunciar do seu lazer, precisaram ter uma disciplina, ler muito, estudar muito, fazer muitas trocas. Né? Então, é extremamente importante. E essa área se torna cada vez, né, na tecnologia, nas ciências, qualificada nesse momento, inclusive, em que o nosso planeta está passando. Né? Na necessidade da busca, sempre de melhorar, sempre de se aprimorar. Então, o próprio comentário, né, dessa passagem diz assim: por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo seguem as necessidades do espírito, mas veja que o homem ele passa da selvageria à civilização. Ele passa justamente a partir dessa depuração da inteligência. Veja que é importante a gente sair desse estado de selvageria através da inteligência, porque a própria desenvolvimento da inteligência permite que a gente comece a questionar as coisas e a se desenvolver também moralmente. Quer dizer, inteligência e moral, né, embora sejam aspectos que à primeira vista parecem até dissociados, eles andam, né, juntos. À medida que o homem vai desenvolvendo a inteligência, vai aprendendo a valorizar determinadas coisas, ele também vai, né, se aprimorando moralmente. Claro que tem pessoas que vão desenvolver mais um lado, menos outro, às vezes uma determinada encarnação, né, mas sempre a gente vai estar evoluindo, porque vinimos para esse planeta com esse propósito, e é o nosso propósito espiritual sempre, né? Além da evolução. A gente sempre vai estar caminhando, mesmo que às vezes a passos lentos, mas a gente sempre vai estar caminhando, né, no sentido do Criador. Então, é extremamente relevante nós nos atentarmos para essa passagem do ajuda-te, que, né, nós vamos receber também a ajuda do plano superior, da providência divina, do plano espiritual. Então, e aí, a importância também da reencarnação. Né? A reencarnação, ela realmente se comprova, né, através, né, dessa evolução intelectual. Imagine se a gente, se não tivesse a reencarnação, se toda vez que a gente começasse do zero, a gente começa do zero, né? Todas as aquisições intelectuais, as nossas aquisições, elas vão continuar existindo, a gente não vai nunca regredindo, a gente nunca vai voltar a estaca zero, ao contrário, né? O progresso que já foi realizado, ele fica e ele vai sendo cada vez mais aprimorado. Gente, quem é que imaginava que a gente pudesse pegar um aparelho de celular, né? E hoje a gente está falando e vendo as pessoas, como a gente está falando, usando um pequeno dispositivo. E nós não estamos falando de tanto tempo aqui não. Né? Quem é da minha época, né, sabe que quando a gente fazia faculdade,
né? Não tinha esse computador colorido, bacana, assim. Então, assim, nem todo mundo tinha acesso a computador. Hoje todo mundo tem um aparelho de celular, né? Estou falando das pessoas, claro, que tem condição de obter esse dispositivo, e a gente fala com as pessoas que estão do outro lado do mundo. Quer dizer, isso é evolução, né? A evolução que foi propiciada através de pesquisas. E hoje é utilizada como meio de nos aproximar das pessoas, da gente matar a saudade. Pensa, antigamente a gente tinha que escrever uma carta, e hoje a gente pega aí, clica. E como isso foi importante nesse momento agora da pandemia, né? Nós agora estamos nos falando, nos aproximando, graças à tecnologia. A ter aula, a falar uns com os outros, a fazer grupos de estudo. Então, para nós verificarmos que a gente sempre está evoluindo, sempre está progredindo, né? E o progresso, ele é a lei, né? Como a gente bem estuda, quando a gente está estudando aí né, a codificação, a lei do progresso é uma lei que está posta, e essa passagem, ela tem tudo a ver com a lei do progresso, com a lei do trabalho. Então, busque e acharás, trabalha e produzirás. E aí eles nos fazem, serás filho de tuas obras. Ou seja, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, nós somos filhos das nossas obras. Ninguém pode trabalhar por nós, ninguém pode fazer as coisas por nós, senão não é nosso mérito. Então, isso é bastante importante. Os espíritos, eles não vão nos poupar do nosso trabalho, dos nossos esforços, das pesquisas que a gente precisa fazer, dos trabalhos que a gente vai precisar fazer. O espírito não vai estudar por nós, né? Ele não vai cozinhar por nós, ele não vai fazer isso. Eles vão sempre, né? E todos nós temos aquele espírito amigo próximo, o nosso mentor, o nosso guia espiritual, sempre com a gente, né? E outros amigos, né? Sempre, dependendo da atividade, do trabalho que a gente vai fazer, nos inspirando. Mas ele não vai fazer o nosso trabalho, né? Ele vai nos inspirar, eles vão nos intuir, né? Eles não vão trazer as descobertas, as invenções prontas e acabadas, né? Eles vão nos estimular. E cada vez que eles veem que a gente está fazendo a nossa parte, mais inspirados somos. Quando estamos no propósito do bem, né, mais somos inspirados pela espiritualidade maior, sempre, independente da nossa crença ou da nossa religião. Né? Porque o nosso guia, o nosso mentor, não depende da gente ser espírita ou não ser espírita. Todos nós temos. Né? Desde que a gente esteja empreendendo esforços no caminho de ajudarmos uns aos outros, de ajudarmos a coletividade, estaremos sempre, estaremos sempre inspirados, né, pela equipe maior que ajuda o nosso mestre no processo aí de transição do nosso planeta. Os espíritos não vão estimular a preguiça, né? Então, anda e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tirás tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, item 291 e seguintes. Então, anda e chegarás. Vamos encontrar pedras no nosso caminho? Com certeza. Cada um sabe as pedras, as cruzes, né, que estão no nosso caminhar. Muitas dessas pedras que nós colocamos, se não nessa encarnação, em outras encarnações. E ninguém se furta dessas pedras no caminho. Muitas vezes difíceis, dolorosas, e a gente precisa respirar. E aí eu sempre me lembro, né, de Paulo, quando Paulo diz:
ando por fé, não por visão. Quantas vezes, gente, a gente anda por fé, não por visão? A gente não consegue enxergar diante das dificuldades. E a gente ora e diz assim, puxa, Deus, né? Não me inspira, porque eu não sei o que fazer nesse momento. Né? Por que eu estou passando por isso? Mas não é porque eu estou passando por isso, porque é para que eu estou passando por isso. Tudo que a gente passa na vida sempre tem um propósito. Então a gente tem que pensar sempre assim. Olha, eu estou passando por isso. É por um bem maior, é por um propósito maior. E eu tenho certeza que disso que eu estou passando, eu vou colher coisas boas. Só coisas boas vão vir dessa situação da dificuldade. Porque com certeza, como a gente aprende com as dificuldades, como a gente aprende com os momentos mais difíceis, com as pedras desse caminhar, que nos impulsionam a sair, né? A sair daquela paralisação e pegar e tirar as pedrinhas do caminho. Porque é aí, gente, que está a diferença, né? Entre as pessoas. É o que eu faço com as pedras do caminho? O que eu vou fazer com isso? Eu vou simplesmente paralisar, eu vou estagnar, eu vou ficar chorando. Claro, chorar faz parte, mas eu vou ficar paralisada ou eu vou pegar aquilo ali e vou ter fé e vou acreditar que vai passar pela a dificuldade, mas que eu não estou sozinha. Gente, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Nós nunca estamos sozinhos. Então, o que a gente faz com a dificuldade faz toda a diferença. A gente tem que fazer com a dificuldade o quê? É pegar a dificuldade, né? Aceitar que a gente está passando pela dificuldade e seguir em frente. Né? E caminhar. E ter fé. E se a gente está com alguma dificuldade que a gente não consegue lidar sozinho, procurar ajuda. Porque não tem nada, não tem nenhum problema, né? Nós procurarmos ajuda, seja uma ajuda médica, seja uma ajuda assim, espiritual, um atendimento fraterno, um amigo. Mas a gente precisa se ajudar, fazer alguma coisa. E aí eles dizem, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, a força que a gente precisa, eles sempre vão estar dando para a gente. Né? Então, quando a gente pensa, e aí eu separei aqui o item 5, eu achei bastante interessante, que eles falam assim, pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pede bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, ela se abrirá para vós. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis com o justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Veja que pedir com sinceridade a intenção, o que está dentro da gente. Nós podemos, gente, enganar, né, um encarnado, mas a gente não consegue enganar a espiritualidade maior. Então, eles sempre sabem qual é a nossa necessidade e qual é a intenção daquilo que a gente está pedindo. Se é de coração puro, se é de coração sincero. Então, pedir assim, com sinceridade que, né, essa ajuda ela sempre vai vindo alto. Então, fé. Pedir sempre a Deus que aumente a nossa fé. Né? Porque às vezes a nossa fé ela é bastante limitada. Então, que essa fé seja sempre aumentada
Porque não é a quantidade de palavras, mas é a intenção do nosso coração. São as sinceras intenções daquilo que a gente está pedindo. Né? E claro, pessoal, veja que é dar as coisas verdadeiras, aquilo que a gente precisa. Às vezes as pessoas, e a gente vai falar isso mais lá na frente, né, pedem coisas, né, materiais, e às vezes não é aquilo que a gente está precisando, porque olha como a gente reza o, o Pai Nosso todo dia. A oração do Pai Nosso, ela merece, inclusive, ser bastante reflexionada, né? Porque, assim, a gente pede todo dia a Deus que faça, né, a tua vontade, não a nossa vontade. Por que a tua vontade? Porque a gente não sabe o que a gente precisa, que é melhor para a gente. Às vezes a gente acha que naquele momento, e às vezes com a ilusão da matéria, que aquilo é bom para a gente, muitas vezes não é. E aí o cuidado com aquilo que a gente pede. Às vezes, quando a gente está nos momentos assim, de maior dificuldade, a gente tem que ser sincero assim, Senhor, eu nem sei direito aquilo que eu quero lhe pedir, mas o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Então, sabendo aquilo que eu preciso, dá o que eu preciso. Se não for possível, me dá força para superar as dificuldades do caminhar. E aí vem uma parte tão linda. Eu acho lindo quando a passagem olhai os pássaros do céu. Né? E a gente vê a grandeza do Evangelho de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o coração. Aí também está o vosso coração. Aonde que está o nosso coração? Será que o nosso coração está apenas nas coisas materiais ou nas aquisições espirituais? Será que estamos valorizando as pequenas coisas? A pandemia, inclusive, pessoal. A pandemia nos convidou a dar valor às pequenas coisas. Para aqueles que souberam aproveitar o momento da pandemia, ela foi educativa. E está sendo educativa, porque a pandemia não acabou. Nós começamos a sentir falta do abraço, do sentar. Para quem gosta de café como eu sou, né, adepta do café, a gente tomar um café, conversar com o amigo, ver as pessoas, a convivência, né, fraterna no nosso centro. Estamos agora fazendo o uso da tecnologia, mas para quem está aqui falando do outro lado, é sempre complicado você falar para uma tela do computador, você não está vendo as pessoas. Tem sido um exercício. E às vezes eu estou na minha atividade profissional e eu tenho a sensação que eu estou falando o tempo todo no telefone. Tem dia que eu digo assim, meu Deus, não estou aguentando mais falar no telefone. Porque as pessoas vão abrir as câmeras, porque às vezes elas estão em casa, né? Às vezes elas não têm uma estrutura adequada, né? E a gente tem saudade assim, de ver as pessoas. Né? De saber, por exemplo, nesse momento, quando a gente está fazendo uma palestra no centro, né? O que cada um, porque quando a gente está lá na frente, a gente fica olhando a reação de cada um, né? O que cada um está pensando, né? Assim, pensando, poxa, às vezes a pessoa fez uma pergunta. Então, essa presença física, né? Que nos mostra que somos pessoas, não somos máquinas. Né? Por melhor que seja a tecnologia, é claro, mas ela não substitui, para nós que somos brasileiros e baianos, que gostamos do abraço, do beijo, do aconchego, como estamos sentindo falta desse convívio. Então, foi educativo, né? Em vários sentidos. E, infelizmente, os nossos irmãos continuam sem se cuidar, não é? Sem realizar o seu aprendizado, porque o livre-arbítrio, pessoal, é lei, né? E nem mesmo Deus viola o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele é intransferível. O que a gente vai fazer dos momentos em que a gente está passando pertence a nós mesmos. Ninguém vai fazer
ou deixar de fazer, ou como cada um vai passar pela situação. Né? Se a gente está se preocupando com os outros, ou não está se preocupando com os outros. Né? Então, nos convidou a um recolhimento. Nos convidou muitas vezes a ficar dentro dos lares, a cuidar dos filhos. E quantas pessoas às vezes transferiam certos cuidados para a escola, né? Não conviviam porque é sempre, né, o mundo tem sempre tão agitado, a gente tem que estar, né, vivendo um mundo externo e o mundo do Instagram, das redes sociais, que muitas vezes as pessoas acham que é verdadeiro, que é real, né? Com sorrisos às vezes plastificados e dentro dos lares destroçados. Então, nos chamou também a uma reforma íntima, a fé, a acreditar que íamos ter uma vacina, que ia passar. Então, é muito importante essa passagem. Né? Que tesouros nós queremos acumular nessa encarnação? Quais são os tesouros que estamos acumulando? Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não há vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. E depois ele fala, né, eu não vou ler a passagem toda, mas ele fala dos lírios, né? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Né? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas dos campos, o que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E aí ele passa uma parte, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Óbvio, né? Os próprios espíritos fazem esse comentário, a gente tem que ter um cuidado, né? Com essa passagem. Vou ver um penteado aqui. Temos que ter um cuidado com essa passagem, porque isso não significa de maneira nenhuma que a gente vai esperar passivamente, né? A providência, o que ele quer dizer é o seguinte, a providência não vai nos abandonar, né? Não vai abandonar quem confia nela. Então trabalhe, que ele diz assim, trabalhe, faça a sua parte, mas confie, tenha fé, né? Se nem sempre a providência nos socorre do ponto de vista material, né? Ele nos inspira às ideias que se encontram, né, a nosso alcance, nos inspiram a forma da gente sair das dificuldades. Então, isso está inclusive no capítulo 27, em Pedi e Obtereis, no item 8, vou falar rapidinho, né? Um homem está perdido, não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Um homem está perdido, desfalecendo, o espiritual vai, né? Vir lá do céu e vai dar água para o homem, né? Não vai fazer isso. Mas o que ele faz? Ele sugere a ideia, né, daquele homem, daquele indivíduo ir por um determinado caminho que ele tem diante de si, e aí o homem se ergue, dá forças a esse homem, sim, né, dá forças para ele, e com aquelas últimas forças, ele vai encontrar um regato, um pequeno, né, quantidade assim, de água. Então,
Vamos ser gratos sempre. Vamos sempre agradecer. O que é que a gente vai fazer? E aí a diferença, né, que eles falam do homem de fé e da pessoa que não tem fé. A gente nunca deve esquecer de agradecer. Quando a gente acorda e quando a gente deita, tem uma pessoa que a gente nunca pode esquecer. Eu falo pessoa, forma, né, intimista, quando a gente fala assim, pai, como Jesus falava, e foi assim que eu aprendi, né? É pai. Quando a gente acorda de manhã, obrigada. Obrigada por mais um dia. Quantas vezes a gente acorda? Né? Eu não sei, tem pessoas que acordam com aquele vigor. Eu, por exemplo, né, tinha assim, um pouco de dificuldade assim, de manhã de acordar. Assim, meu Deus, obrigada, e me dei forças. Né? Força para enfrentar as dificuldades, aquelas dificuldades nos ambientes de trabalho, no ambiente familiar, cada um com as suas, as famílias e tal. Me dá força. E quando a gente vai dormir, a gente agradecer por mais um dia, por termos conseguido superar todas as dificuldades daquele dia. Então, não vamos nos esquecer de agradecer, né? Agradecer sempre. Na verdade, a gente deve agradecer não só, né, a Deus, mas sempre agradecer, gente. Sempre. Pelas pequenas coisas, inclusive, que as pessoas nos fazem. Assim, a gente está vendo um mundo onde as pessoas estão ficando insensíveis. Sermos gratos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Assim, no meu trabalho, tem uma pessoa, né, uma terceirizada, e toda vez que eu chegava, aí eu baixava o vidro e ela me recebia com aquele sorriso, né? A minha querida, né, Arlene, é o nome dela. Ela não sabe quantas vezes aquele sorriso dela, mesmo com as maiores dificuldades, como ela iluminava meu dia. Né? Então, e a gente tem que agradecer, tratar bem as pessoas, todas as pessoas que a gente encontra na vida da gente. Porque todas as pessoas são importantes. E às vezes a gente se esquece. Se esquece de falar com o porteiro, com a pessoa que trabalha na nossa casa, né? Com os pequeninos. Com os pequeninos. E sermos gratos, a gente tem que ser grato. Porque são às vezes as coisas mais pequeninas que fazem a maior diferença nas nossas vidas. Então, às vezes, o homem é tão insaciável, diz essa passagem do Evangelho, né, que ele sempre quer mais, quer mais, quer mais e quer o supérfluo. Né? E aí a providência vai deixar ele sempre entregue a si mesmo. Né? O que a gente está vivendo na atualidade demonstra, né, esse tipo de egoísmo. Ainda vivemos numa sociedade muito egoísta. E aí eu não posso deixar de trazer uma manchete, que foi manchete assim dos jornais, né? Dos últimos jornais, inclusive nacionais, internacionais e tal, que foi o dono da Amazon, o Jeff Bezos, que ele conseguiu, né, construir uma nave, né, para, né, chegar, né, perto do espaço. Ele gastou, dizem que ele gastou 28 milhões de dólares. Né? E ele agradeceu aos funcionários e aos clientes. Quem sabe e conhece o mundo corporativo, sabe quantos desses funcionários da Amazon são explorados, né? Em seus regimes de trabalho. Né? Gente, se a ordem de grandeza é essa, pouco importa, mas se a gente pensar em 28 bilhões de dólares, tantas pessoas passando fome, fora na questão ambiental. Uma coisa é você fazer uma pesquisa espacial, ou você lançar um foguete, porque você tem uma finalidade científica, tecnológica, de exploração, que vai trazer um bem para a coletividade. Outra coisa é para você saciar, você saciar, né, um capricho individual.
Então, para vocês verem as discrepâncias, né, da sociedade, no momento que a gente vive essa crise que a gente está vivendo, quantas pessoas que voltaram a níveis de pobreza avassaladores. E eu não vou nem falar em outros lugares, vou falar no nosso país, vou falar na nossa cidade, para quem às vezes anda, quem sai, São Paulo e outros lugares. As pessoas morando nas ruas, sem ter o que comer, sem ter onde dormir. E aí, será que é bonito? Será que é bacana você, por um capricho seu, aí você vai aí você vai levar um grupo de amigos ou umas pessoas, porque você quer chegar lá no espaço. Então, gente, infelizmente, isso ainda existe dentro da sociedade, nesse momento, né, que nós estamos vivendo no planeta Terra. Então, ainda existe muita desigualdade social, a desigualdade exacerbada, fruto disso do egoísmo. Claro que a gente sabe que as pessoas não vão ser completamente iguais no sentido, às vezes, material, porque nós temos provas diferentes, temos patamares diferentes de necessidades. Isso é uma coisa. A outra coisa são os extremos, né? A pobreza absoluta, ou não ter nada. De que desigualdade social nós estamos falando, né? Uma desigualdade social imensa, incrível, onde poucos têm tudo e muitos não têm nada. Passam fome, dormem na rua. Gente, a quantidade de pessoas que estão mexendo no lixo, catando lixo, comendo do lixo, numa sociedade, num planeta tão rico quanto o nosso. Né? E aí eu peço até um pedido assim, a gente está chegando no final, mas eu queria ler uma passagem do livro que não é espírita, mas é do Zygmunt Bauman. A riqueza de poucos beneficia a todos nós, né? Porque me lembro dessa passagem aí, né, que se fala no Evangelho, e ele fala o seguinte: além disso, pessoas que são ricas estão ficando mais ricas, apenas porque já são ricas. Pessoas que são pobres estão ficando mais pobres, apenas porque já são pobres. Hoje a desigualdade continua a aprofundar-se pela ação de sua própria lógica e de seu momento. Então, quais são os mecanismos que estão sendo feitos para a gente diminuir, né, essa situação de desigualdade? E em outro momento ele fala o seguinte, esse é do livro, né, A Riqueza de Poucos Beneficia a Todos Nós, no capítulo o quanto somos hoje desiguais. E ele fala o seguinte: o 10º mais pobre da população mundial passa fome regularmente. O 10º mais rico não é capaz de se lembrar de um tempo de fome na história de sua família. O 10º mais pobre só raramente pode assegurar a mais básica educação para os filhos. O 10º mais rico se interessa em pagar encargos escolares suficientes para garantir que seus filhos só precisem conviver com iguais e com os melhores, pois passaram a temer que os filhos convivam com outros tipos de criança. A gente pensa que está distante da gente, não está distante da gente. Né? A gente não olhar o outro como igual. A gente acha que os nossos filhos ou que a gente precisa viver num determinado ambiente, enquanto o outro, né, que é um semelhante, ele não tem os mesmos direitos. Infelizmente a gente tem. Né? A falta da convivência. O 10º mais pobre vive sempre em lugares onde não há nenhuma assistência social, nenhum benefício empregatício. O 10º mais rico não é capaz sequer de se imaginar vivendo uma vida sem esses benefícios. O 10º mais pobre só pode garantir trabalho diário na cidade ou é um camponês em áreas rurais. O 10º mais rico não é capaz de se imaginar sem um salário mensal garantido. Acima deles, a fração de percentagem no topo da escala, os muito ricos, não pode se imaginar sobrevivendo de um salário em lugar de renda advinda dos juros de sua riqueza. Isso está
Né? Por que eu chamo a atenção disso? Porque tem uma passagem, né, que diz o seguinte: não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre a sufocará. É verdade, a lei por si só, ela não vai tornar alguém caridoso, mas eu chamo a atenção que é importante sim que a gente tenha regulação pública, né? Que a gente tenha agentes reguladores, é preciso que hajam leis, preciso que haja, né, o poder público, porque infelizmente, né, as pessoas muitas vezes elas não vão querer abrir mão de determinados privilégios para ajudar os outros. Então, enquanto a gente não atinge esse nível de maturidade espiritual, aqui nos convida os ensinamentos espíritas, e eu digo mais, não é nem os ensinamentos espíritas, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus, de que a gente, né, ame o outro como a nós mesmos, que faça o outro que a gente gostaria de que ele fizesse para a gente. Então, a gente gostaria de viver em determinada condição. Então, é preciso sim que tenham leis, que tenham mecanismos de política social, né, para que as pessoas possam sair da pobreza extrema. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Porque enquanto, né, os homens não atingem esse nível, né, de maturidade espiritual, que nós vamos sim atingir, alcançar, porque sempre a lei do progresso, é preciso que a gente aprimore as nossas instituições, aprimore os nossos mecanismos, né, de ajuda, crie sim escolas, processo educativo, tire nossas crianças das ruas, coloque nossas crianças na escola, em boas escolas, dê alimentação, né, para que nós possamos construir uma sociedade menos desigual. Sem esses extremos tão gritantes. Né? Então, é importante. E aí, esse capítulo termina com: não vos inquietais pela posse do ouro. E quantas pessoas, pessoal, estão se inquietando nesse momento pela posse do ouro? E querem mais, e querem mais, e querem mais. Né? Sem limites. Né? De forma assim, exacerbada. Então, não vos inquietais pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Né? E cada vez mais, nessa sociedade de consumo que a gente vive, vão se criando necessidades. Necessidades supérfluas, necessidades, às vezes, sem sentido nenhum, que não trazem felicidade. Né? Quantas pessoas que têm tudo do ponto de vista material, mas são tão infelizes. Porque a felicidade, pessoal, ninguém está aqui fazendo apologia, não estou fazendo apologia da pobreza, a gente precisa sim ter o mínimo material, porque estamos encarnados para sobreviver. Mas tem um limite. Sempre tem um limite daquilo que é realmente necessário para a gente ter uma vida confortável e daquilo que é simplesmente para alimentarmos o nosso ego. Um ego insaciável, incapaz de ver a dor do outro, incapaz de se aperceber das necessidades do outro e de que o outro merece ter, sim, uma vida digna. Porque essa foi a mensagem do Mestre Jesus. Essa foi a mensagem. Amai-vos uns aos outros. Que a gente faça o outro que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Então, que fique essa mensagem, esse capítulo belíssimo, né? Como o Evangelho é riquíssimo, mas ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Fiquem com Deus. Uma saudade de todos. Espero que em breve possamos estar presencialmente, né? Voltando às nossas palestras, conversando, nos abraçando. Essa pandemia vai passar. Se cuidem. E para finalizar, eu queria pedir permissão, e vocês me desculpem se eu me alonguei demais, esse tema é muito incrível, é sempre muito incrível falar do Evangelho. E eu queria ler o Fonte Viva de Emmanuel,
o capítulo 39, fé inoperante. Só para terminar, né? Aqueles que possam ficar mais uns minutinhos, né, com a gente. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradia? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos? Em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá? Mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar, na terra viva do sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, pessoal, fiquem com Deus. Ajudem-se, que o céu, com certeza, nos ajudará sempre.